Como é que eu detecto um problema utilizando o modelo tradicional, né? O modelo que as empresas, né, geralmente fazem quando não tem uma boa gestão? Nós temos muitas vezes, né, situações funcionais, eu posso até citar umas aqui. Por exemplo, eu posso ter uma entrega de serviço muito ruim e eu percebo que o meu cliente reclama e aí meu sistema em algum momento falha, gerando atrasos, e eu muitas vezes tenho solicitações que começam a se acumular, gerando filas, e o resultado no final do mês não é muito interessante. Ou seja, o modelo tradicional é um modelo reativo. O modelo tradicional é um modelo que não me inspira a buscar o resultado, porque ele não contribui, pela própria sistemática construída, ele não contribui para que essa autonomia no gerenciamento ela aconteça. Porém, é comum que todos esses problemas que eu citei para vocês, eles sejam percebidos como uma característica básica. Todos eles já são grandes. Percebem que eu falei para vocês situações que já aconteceram. Eu tenho uma entrega feita ruim. Então, a entrega já aconteceu. E ela aconteceu não a contento. Eu falei para vocês que o cliente reclama. Se o cliente reclamou, significa que ele já recebeu a prestação de serviço ruim. Quando eu falo que eu tenho um sistema falhando, significa que aquele sistema em algum momento deu sinais de que precisava de algum tipo de ajuste e, enfim, não aconteceu os ajustes. Eu falei para vocês que tem muitas solicitações na fila. Qual é a medida para que eu diga o que está muito ou o que está pouco? Se ela não existe, em algum momento eu vou ver o cliente reclamando porque essa estrutura já está cheia. Enfim, os resultados se tornam ruins. Mas quando todos eles já são grandes, fica muito difícil a gente recuperar, porque as coisas já aconteceram, as coisas eu estou sendo reativo. E aí é onde mora a ideia de o GD ser um processo contínuo, um processo frequente, que me permite gerenciamento mais eficaz de todas essas ações. Por quê? Porque a ideia é que ela não deixe se transformar em um problema grande. É quando eu começo a olhar e perceber que a gente poderia ter feito alguma coisa para evitar com que esse problema ele se transformasse em um problema pequeno, de um problema pequeno para um problema muito maior. E na medida em que eu começo a fazer isso com frequência, o número de problemas maiores tendem a diminuir. Não é que eu não vá ter problemas, né? Mas o número de problemas grandes, complexos, difíceis de resolver ou até mesmo de retroagir, são menores do que dentro de um modelo tradicional, onde eu fico gerenciando crises internas, né? Fico tentando gerenciar o caos. Enfim, pequenos problemas eles são perdidos todos os dias, eles são ignorados todos os dias na nossa gestão tradicional. Na medida em que eu implemento o GD, a gente começa a perceber que esses problemas menores surtem para a gente, né, efeitos que vão trazer para a gente iniciativas que no modelo tradicional elas não seriam tomadas, tá bom? Então veja, qual é o grande objetivo? É maximizar o desempenho, né, individual e coletivo de uma equipe que está associado a um objetivo empresarial. Esse é o grande objetivo do nosso GD, é fazer com que essa lacuna, né, entre a estratégia e a operação ela aconteça, mas ela aconteça com um objetivo, é maximizar esse desempenho individual e coletivo. Tá, mas dentro disso eu preciso manter, né, uma imagem, né, precisa, né, a tempo real mesmo, em relação à evolução dos principais índices ou indicadores que vão medir o sucesso do meu negócio. Ora, se eles foram definidos lá em cima e foram desdobrados até as suas bases operacionais, eles é que vão refletir o resultado do meu processo. Imagine que eu peguei o resultado grande lá da logística, em termos de índice, e agora eu preciso quebrar eles até as minhas bases. Se a minha base aqui está gritando porque está performando ruim, há uma tendência de eu perceber que esse indicador aqui, ele também vai performar de forma inadequada. Então, o meu desejo é, fazendo o gerenciamento diário rodar bem, aqui na base eu consiga evitar que o meu indicador maior ele não performe tão bem. E aí, gente, na medida em que ele não está performando tão bem, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso gerar contramedidas. Essas contramedidas são ações aplicadas a um problema menor que tentam fazer com que ele, né, não chegue a ser, né, um problema muito mais difícil de ser resolvido aqui em cima, muito mais complexo de ser resolvido. Então, a ideia é que eu mantenha indicadores chaves em constante nível de controle.
tá bom? Então, o processo de GD, para finalizar essa aula, né, é fazer com que vocês entendam que eu posso, naturalmente, começar definindo os requisitos, né, de negócio, vinculados aí à estratégia empresarial, definidas lá no roxinho. Depois que eu desdobre essa estratégia em indicadores, em todos os níveis empresariais, em todas as funções, depois eu passe a introduzir controles visuais. Veja, definição de estratégia, estruturação e derivação em indicadores e depois controles visuais sendo colocados. Para que depois, todo o problema que venha a existir aqui, porque o meu indicador está refletindo isso como um farol, eu possa elevá-los para um nível de solução de problemas. Aí entra toda aquela historinha que vocês viram lá, A3, né? O próprio PDCA rodando com uma frequência bem definida e, enfim, toda uma cadeia de ajuda. Definição de estratégia, derivação a níveis de processo, indicadores, conexão isso com o gerenciamento visual e uma medida sendo tomada para corrigir, caso necessário, ela vem aqui para o início, né, das aplicações PDCA, naturalmente com soluções de problema, tá bom? Eu espero que você tenha entendido nessa aula sobre o GD, como é que ele se encaixa, quais são os benefícios de ter ou não ter esse GD, qual é o caminho que nós devemos trilhar para entender que esse trabalho que a gente faz precisa ser um trabalho certo, do modo certo e no tempo certo, para que então as equipes passem a performar melhor, tanto individualmente quanto coletivamente, tá bom? E observo vocês, encontro vocês na realidade no nosso próximo encontro. Abraço.